Pessoal, como é que vocês estão? Beleza, meninos? Beleza, meninas? Então é com imenso prazer que hoje nós chegamos à parte, nós saímos da Idade Média, né? Quando nós falamos a respeito dos estilos românico e gótico, semana passada, e agora nós entramos no grande, né? No maravilhoso período do Renascimento, né? Olha aí, que maluquice que a gente tem ao fundo, que é a criação de Adão, né? No topo lá da Capela Sistina, é um lugar maravilhoso. Eu falo para vocês que eu quase chorei lá dentro, é impressionante. E aqui, pessoal, um detalhe interessante: vocês já estão vendo a obra restaurada. Esse é um detalhe, porque, assim, o teto, ele levou mais de 20 anos para pintar o teto da capela, né? Então, quando a gente fala, é uma obra é uma obra monstruosa, uma obra colossal, é uma obra de uma vida, né? E ele nem pintor era, hein? Ele era escultor. Olha que loucura. Então, como a capela funcionou como tal por séculos, ao longo dos anos, primeiro porque houve uma tentativa desastrosa na época, pouco após a conclusão da obra, foi usado um verniz. Resolveram aplicar um verniz para proteger a pintura lá no século XVI e esse verniz, com o tempo, ele amarelou, né? E o uso continuado de velas, séculos e séculos de velas, levarão a imagem a escurecer, né? Então, na década de 1990, o Vaticano gastou coisa de 7 milhões de dólares e um trabalho de mais de 10 anos, 7 milhões de dólares e um trabalho de mais de 10 anos, onde eles removeram toda a fuligem, removeram todo o verniz e restauraram a obra. E pela primeira vez em séculos, as pessoas tiveram o prazer de ver a obra nas suas cores originais. Então, se você pega, tanto é que muita gente que já conhecia assustou, porque a capela era escura e de repente ficou clara, né? Então teve gente que falou: oh, meu Deus, oh, que horror! Oh, não é horror. Qual é o problema? Essa era a cor original com que o cara pintou a obra, né, pessoal? Então, lembrando que se você pegar imagens antigas, tipo, você Google, joga lá uma imagem da década de 1980, isso aqui vai estar muito mais escuro. As cores e os detalhes estarão muito menos visíveis, tá? Isso aqui já é pós-restauração, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, uma imagem absolutamente simbólica desse que é um dos períodos artísticos mais ricos da história do mundo ocidental, né? E aí a gente vai ter que entender por que eu estou falando no mundo ocidental, porque o Renascimento não põe o pé fora da Europa, né? O Renascimento não belisca nem territórios asiáticos, nem africanos, quando muito alguma coisa aqui na América, mas lembrando que a colonização estava muito no seu início, então ainda não existia nada, né? Então é um fenômeno europeu, Oceania, não tem nada disso, tá, pessoal? Então é um fenômeno 100% europeu. Gente, eu vou deixar para vocês o link da nossa aula de renascimento. Nós temos uma parte. Então, eu não vou chover no molhado aqui, porque eu não quero repetir coisas que vocês já estudaram. Então, por exemplo, por isso que eu estou falando aqui, nós estamos trabalhando com a parte artística do Renascimento. Nós não vamos discutir a filosofia humanista, nós não vamos discutir o aspecto científico do Renascimento. O nosso objetivo aqui é exclusivamente falar de arte, tá, pessoal? Então, eu vou deixar um link, o nosso link, né, o link da nossa aula, vocês tiveram essa aula, que é especificamente sobre o Renascimento.
E depois, se vocês quiserem se aprofundar em outros detalhes, aqui nós vamos nos fixar no aspecto artístico. Pessoal, para começar, o Renascimento é fruto, obviamente, de todo um conjunto de transformações pelas quais a Europa, conjunto pelo qual a Europa vinha passando, né? De crise do feudalismo, desenvolvimento comercial, solidificação da monarquia, início da expansão marítima, todas essas tecnologias, uma baita de uma revolução científica, né, que a Europa vai viver naquele momento, e isso leva a duas coisas. Primeiro, o homem do Renascimento, ele olha para trás, vê o feudalismo, peguem a arte gótica, peguem a arte românica. Lembra quando a gente fez na semana passada a comparação entre uma obra tradicional medieval, sem assinatura, porque assinar não podia, porque era demonstração de orgulho, e uma obra magnífica do Giotto, né, que está fazendo já a transição para a Idade Média, para o Renascimento. Né? Então a gente olha aquilo e vê um abismo monstruoso. Então o homem do Renascimento olhava para a Idade Média com desprezo. Ele desprezava a Idade Média. São os homens do Renascimento que vão criar a maldosa expressão Idade das Trevas. Eles olhavam a Idade Média como 1000 anos de paradão, 1000 anos de paralisia, tá? E olhavam a Antiguidade Clássica, e nós estudamos aqui a arte na Antiguidade Clássica, se vocês, inclusive, retomarem ali a nossa aula, vocês vão ver a semelhança, né, a proximidade das esculturas renascentistas com as esculturas clássicas. Então, eles olhavam a arte da Antiguidade e tinha uma admiração terrível, uma admiração monstruosa. A maioria dos grandes artistas da fase inicial do Renascimento, antes de ter uma obra pessoal, eram, na verdade, copiadores das grandes obras da Antiguidade. Dante Alighieri, o pai da literatura renascentista, com a Divina Comédia Humana, Dante Alighieri, ele começa como um tradutor de clássicos antigos para o italiano. Giotto mesmo começa como restaurador de obras antigas, né? Então, antes de terem uma carreira individual, pessoal, eles serão grandes admiradores da cultura clássica e grandes conhecedores da cultura clássica. Daí a palavra renascimento. Porque eles estão dizendo que o que aconteceu nos 1000 anos anteriores foi perda de tempo, foi paralisia, e que, portanto, agora eles estavam retomando o caminho certo. Né? Então, é uma visão muito interessante, porque é, obviamente, uma visão profundamente amarga sobre um passado recente, né? Você renega aquela moda que acabou de passar, né? Você olha e fala, não, para. A gente resgata aquela escarsa boca de sino da década de 70. Mas a moda de 2 anos atrás ninguém quer saber. Então eles se entendem como pessoas que estão continuando. Tá tocando uma música, você toca o telefone, você aperta a pausa, resolve o que você tem que fazer, volta e solta a pausa. Dizem, com a Idade Média, pausa. 1000 anos. Agora a gente está soltando a pausa e continuando o desenvolvimento artístico no caminho certo, né? Segundo eles. E por isso mesmo, pessoal, aí vem a segunda questão. É um movimento que tem duas temáticas, né? Tem duas temáticas mais importantes, eu costumo sempre dizer isso. Apesar deles renegarem a Idade Média, a arte sacra, né? Porque a Igreja Católica continua sendo o grande mecenas, não mais o único,
mas a Igreja Católica continuará sendo grande consumidor de arte, e os artistas eram cristãos, e os artistas eram majoritariamente católicos. Tá? Então eles renegam a Idade Média, mas não abandonaram o cristianismo. Ninguém voltou ao culto aos deuses pagãos. Haverá, sim, uma revalorização da temática mitológica. Então eu sempre digo, 90% da arte renascentista é ou arte sacra ou referências à antiguidade clássica. Tá? E os outros 10%, Jefão? Retrato. Tá? Retrato de pessoas ricas ou mesmo autorretrato. Tá? Mas é isso. 45% arte sacra, 45% referências à mitologia clássica e 10% retrato. Tá, pessoal? Então, essa temática do Renascimento, aonde nós vamos observar o quê? Uma visão antropocêntrica, a revalorização do homem. Para o homem, lembrando que o modo de enxergar o mundo na Idade Média era um modo muito pessimista. O homem medieval, ele achava que a única coisa boa que podia acontecer realmente para ele era morrer para o céu. Então havia uma desvalorização da vida humana. A gente fala, Idade Média, pensamento teocêntrico. Agora nós temos um pensamento antropocêntrico, com a revalorização do homem. Não mais como um mero resultado do pecado original, mas como a suprema criação de Deus e herdeiro de Deus na sua capacidade criativa. Então, os renascentistas são grandes otimistas. Tá? E aqui, porque que lembram que eu falei para vocês da pintura medieval, que o esboço era mais bonito do que o arte final? Aqui não. Aqui os caras são foda, aqui os caras vão até o limite para produzir a perfeição. Tá? E lembrando, pessoal, também que nessa época, beleza era raro de se ver, né? Porque as pessoas, em geral, pouca saúde, dentes podres, né? Muita dificuldade, expectativa de vida muito baixa. Então, o fato é que, na medida em que há uma revalorização do que é humano, né? O ser humano é revalorizado. O Renascimento produz seres humanos. Você não tem cavalos correndo na campina. É uma arte que valoriza o homem, tanto quanto agente, como quanto objeto. O homem é o sujeito e o objeto da arte renascentista, né? Então, os artistas do Renascimento vão procurar reproduzir a beleza humana da melhor forma possível, porque isso aqui, como diria um crítico de época, Michelangelo produz na pedra uma beleza tão grande que raramente se vê na rua. Michelangelo produz na pedra uma beleza tal que muito raramente a natureza o faz na carne. Foi a frase do sujeito. Olha aqui, os dedos, né? Olha que espetáculo, os dedos de Maria pressionando o tecido e o corpo de Cristo morto. Mas Cristo não é um homem trucidado pelos torturadores romanos, e sim um atleta com um rosto sereno. Não há marcas de tortura, a não ser o furo na mão, a não ser o furo nos pés. De resto, é um homem belo, de corpo perfeito. Maria, uma mulher bela, não uma velha que se descabela pela morte de um filho de 33 anos. Lembrando que a expectativa de vida média aqui era 40. Então a Maria já disse, uma mulher velha. Não é uma mulher velha, é uma mulher bela. E aqui outro aspecto do Renascimento, viu, pessoal? Os autores renascentistas, eles eram muito egocêntricos. Eles eram muito orgulhosos. Tudo aquilo que não podia na Idade Média, eles são. Então, olha onde é que o Michelangelo assina a obra. Eu tive o prazer de vê-la. Olha onde o Michelangelo assina. Ele cria uma faixa no peito de Maria e aqui ele assina seu nome. Ele reconhece
a grandeza de sua obra, ele sabe quem ele é. Aí está no Museu do Vaticano, eu achava que era um colosso, não é muito grande não, mas puta que pariu, gente, coisa maravilhosa. Eles são ela está numa cúpula de vidro, ela está protegida por um vidro blindado, mas depois você passa por uma cópia precisa. E aí você pode chegar perto da cópia precisa, né? Então a gente pensar no cara com aquele formosinho, trabalhando o mármore, puta que pariu, né? Olha isso que o cara faz, não é pulso, olha a dobradura do tecido, né? Então é isso, e posteriormente quando a gente for falar do barroco, né? É maravilhoso, tá, pessoal? Então beleza humana, e eles são antropocêntricos e egocêntricos também, são muito otimistas, mas eles acreditam, principalmente, o homem no qual eles acreditam em si mesmos, né? Eles são fantásticos nesse sentido. Por que eu falei lá no começo que se trata de um movimento europeu, né? Eu falo sempre, é europeu no geral e italiano em particular. O Renascimento começa nos idos do século, no finalzinho do século XIV, você já vai perceber, né? Eles chamam de... O Renascimento tem as fases, trezentismo, quatrocentismo, quinhentismo e o seiscentismo, né? O seiscentismo já é ali a transição, o seiscentismo já é a gente vai falar sobre isso, né? Mas já está mais puxado para o barroco, mas a ideia é essa, tá? O Renascimento, ele vai acontecer em resposta a um processo de crescimento econômico que valoriza uma classe social nova, que é a burguesia, que busca através da arte sua ascensão, impor sua imagem de classe bem-sucedida, que busca, através da arte, cavar um espaço, demonstrar uma ascensão social, um ambiente em que, politicamente, eles não tinham poder político, né? E a Itália é a região mais rica da Europa, né? Então, se todo o continente europeu está passando por esse processo, é bom lembrar que a Itália é o lugar da Europa aonde esse crescimento econômico é maior. Então, a Itália é onde você tem a figura do mecenas, né? Que é aquele rico burguês financiador da arte, que é o rico burguês financiador da cultura, né? Aí, quando a gente fala das veias, né? A disposição das veias, esses caras estudavam anatomia humana antes de produzir suas obras. Olha que coisa impressionante, né? Olha a disposição da musculatura dos ossos. Perfeito, né, pessoal? É perfeição física reproduzida na pedra. Lembrando, então, que como a Itália era a região mais rica da Europa, você terá aqui a maior quantidade de financiadores da obra renascentista, né? Então, nós teremos também um racionalismo muito significativo, um naturalismo, eles vão ver, haverá uma revalorização da ciência e da natureza, né? Uma retomada do interesse. Esses caras não estão mais morrendo de fome, né, gente? Então, eles podem se preocupar com coisas mais sofisticadas, tá? Então, é muito interessante nesse sentido. Vamos, então, ao que interessa. Pessoal, como eu disse a vocês, o grande precursor do Renascimento é esse cara aqui, o Giotto. Tá? Giotto, que não tinha ainda acesso à tela, portanto, ele produz sempre afrescos, né? O que acabava limitando aí um pouco a sua capacidade, porque ele ainda não tinha tinta a óleo, como os renascentistas terão. Mas aqui você tem a morte de Cristo, né? Aqui Maria Madalena, os apóstolos, né? Aqui os anjos chorando. Mas notem que é já um passo muito significativo na direção da busca de uma perfeição formal na reprodução do ser humano. É muito cuidadosa a reprodução
humana feita por Giotto. Lembrando que isso aqui está lá nos idos dos anos de 1300, tá, pessoal? Então, esse cara é realmente um honrado precursor. Olha essa obra aqui, a Madonna de Giotto, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, Maria com o Cristo jovem, né? Com o Cristo bebê, os anjos de joelhos aqui, segurando a coroa, né? Aqui a representação simbólica da igreja. Então, maravilhosa a reprodução de Giotto, que é um antecessor do Renascimento, mas a gente já nota aqui certo cuidado com a questão da profundidade de campo, né? Lembra, profundidade de campo que é uma grande retomada, né? Porque até a Idade Média é tudo chapado em primeiro plano. Aqui não, né? Aqui você já começa a perceber que você tem um ponto de fuga. Um ponto de fuga, até porque, por isso mesmo, a imagem vai ter esse formato piramidal, né? Pessoal, a imagem tem um formato piramidal. Então, olha aí que espetáculo. Outra figura é Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, pessoal, tem uma história de vida muito interessante, muito marcante. O Sandro Botticelli, ele foi o maior de sua época, né? Aqui nós estamos vendo, aqui é interessante porque é o nascimento da Vênus, né? O nascimento da Vênus como descrito na mitologia grega. Portanto, é interessante aqui vocês observarem que a mitologia volta a ser um tema destacado, né, pessoal? Então, uma obra belíssima. Notem aí que você já tem uma série de características típicas, né? A mulher, a perfeição na reprodução do corpo aqui, né? O sopro da vida e as flores e a natureza. Aqui é em detalhe o quê? O rosto belíssimo da mulher, a reprodução, o cuidado com a cor dos olhos, né? Então, muito magnífica reprodução de Sandro Botticelli, que é também, cronologicamente, deixa eu tirar isso daqui, está antes das grandes figuras, ali como Leonardo, Michelangelo, Rafael, né? Mas você já vê a grandeza da representação humana, da beleza humana, cuidado com a busca da perfeição formal. O homem é a suprema criação de Deus, né? Então está aqui a ideia. Então, se Deus criou o homem, se Deus criou a mulher, então nós temos que mostrar tudo. Por isso os renascem. Ai, fechei, mas que merda, fechei, que bosta. O nu, né? Você não terá preocupações com o nu. É claro que o nu masculino é frontal, né? O nu masculino é total. Da mulher, não, na mulher cobre, eu paguei a bola, mas que inferno. Vou achar ela aqui de novo, saco. Botticelli. Aqui, ó. Aí tá. Aqui. Então tá aqui, no caso do nu feminino, eles não mostram os Países Baixos. Tá? Então eles eram cuidadosos nesse sentido. Na mulher, sem Países Baixos, os homens, Países Baixos pequeninos, como mandava a tradição greco-romana. Lembra quando a gente falou sobre isso? O Bilal é pequenininho porque era visto como sendo de bom gosto. Aí se pusesse uma giromba no Davi, ninguém prestava atenção em mais nada, né, pessoal? Puta que pariu, tá? É um Kid Bengala. Não, melhor não, né? Fica do jeito que tá aqui. Fica mais de bom gosto, né? Então tá aí, né, pessoal? Talvez a obra mais famosa de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli tem uma
uma história de vida muito interessante. Na fase final de sua carreira, ele era florentino, né? Na fase final de sua carreira, um padre chamado Savonarola, o Frei Savonarola, deu início a uma onda de pregação em Florença, dizendo que o mundo estava perdido, que as pessoas só queriam saber de safadeza, olha aí, os peladão, olha as mulheres peladas, vagabundades, daqui a pouco tá lá a Anitta dançando funk. Então, o padre Savonarola vai iniciar uma pregação contra essas transformações, essas indecências do mundo contemporâneo dele, né? E, posteriormente, inclusive, ele começou a atacar a Igreja Católica, porque a Igreja deixava as coisas acontecerem e ainda consumia obras. E aí a Igreja falou, quer saber de uma coisa, Savonarola? Prenderam ele e queimaram ele vivo, para ele largar de falar bosta e largar de ser besta. Então tem uma coisa muito triste. O Botticelli se converteu a seguidor do Savonarola, e vários quadros que ele possuía, ele queimou vários de seus quadros que apresentavam essas imagens indecentes. Felizmente, essas obras que nós temos aqui sobreviveram. Ele já tinha vendido, né? Coisas maravilhosas assim ele já tinha vendido. Mas o que ele tinha em casa ele queimou, então muito da obra do Botticelli se perde devido a essa sua conversão religiosa. Aqui, né, já falamos sobre isso, que o grande Michelangelo, né, Michelangelo de Buonarroti, Miguel Ângelo de Buonarroti, o mais impressionante escultor do Renascimento. Faltou aqui para a gente mostrar também, tem a estátua de Moisés no túmulo do Papa Júlio II, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia do que esse homem era capaz de reproduzir no mármore, né? O que esse cara tirava do mármore. Ele era uma verdadeira impressora 3D humana. Tá? Essa imagem aqui, ele pegou um bloco de mármore branco que estava encostado fazia 40 anos, que ninguém sabia o que produzir. Ninguém tinha ideia do que eu vou tirar, o que eu vou produzir o pescoço de uma girafa. E ele pega e me produz um ser humano magnífico, né? O Moisés, aqui não, mas em outras obras a cabeça do Golias está aí, né? Então está aí o Davi. Eu falei, Moisés, Davi está aí, pronto, maravilhoso, aqui a funda, segurando a funda. Se a gente tivesse uma imagem das costas dele, vocês veriam as tiras de couro que compõem a funda descendo por trás das costas dele, tá, pessoal? Então, sensacional. O cara era um gênio. E lembrando que ele foi desafiado pelo Papa, não sei se foi o Júlio II ou Alexandre, acho que foi Alexandre VI, que o desafiou a produzir o teto da Capela Sistina, e ele vai criar aí, mesmo sem ser pintor, não era sua arte original, vai reproduzir uma das obras mais célebres da história, né? Precisa falar alguma coisa? Na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, tem zil teorias sobre a Mona Lisa. Tem umas mais tolas do que tem teorias da conspiração sem noção, bobagem sem sentido. Meninos, olha a forma piramidal, demonstrando aí a ideia da profundidade de campo, né, o ponto de fuga e tudo mais. Era a esposa de um amigo dele, e o amigo pede para reproduzir a mulher, a esposa. Notem o contraste da cor dela com o fundo, né, para valorizar a imagem. Gente, é uma obra muito perfeita, apesar de que o tempo levou a rachadura da tinta na tela. Ele levou, se bem me lembro, 17 anos para produzir, para terminar a imagem. Né? Então, quando ele começou, a moça era de um jeito, quando ele terminou, era de outro. Eu já vi absurdos tais como, como o Leonardo era gay, isso aqui é um autorretrato dele como mulher. Gente, isso é de uma besteira.
Meu Deus do céu! Uma vez um menino me perguntou se é verdade que aqui tem uma teoria da conspiração que é assim, ó, aqui está escondido a ideia da Terra girando em torno do Sol, porque ele era um admirador do Galileu. Eu mostrei para o menino, falei, meu filho, o Galileu nasceu, o Leonardo já tinha morrido fazia tempo, então tenha dó, me poupe. Olha, mas meu professor falou, porra, velho, me perdoe, desculpa, eu fico com vergonha alheia, né, por ele, né, mas tá aí, mas, gente, essa é a obra de arte mais famosa do mundo. Ela está no Museu do Louvre, é uma obra pequena, é difícil o acesso, porque é chinês, que não acaba mais, e tem um vidro de 6 centímetros. A Mona Lisa já foi roubada, foi recuperada. Um doido uma vez tentou destruir a Mona Lisa numa época em que a fiscalização entrou com uma marreta e golpeou o quadro. Felizmente, o Louvre não é bobo e você tem um vidro blindado de 6 centímetros de espessura, ó, um vidro blindado, um senhor vidro blindado, que suportou tranquilamente o golpe da marreta, então a obra não foi danificada. Mas essa obra, pessoal, já que a gente acaba, infelizmente, a gente acaba medindo a qualidade da arte pelo valor dela, ó, não tem valor, tá? Não existe. Isso pertence ao governo da França. Tá? Os franceses foram muito habilidosos, que os alemães saquearam, os nazistas roubam, os nazistas tinham paixão por obra renascentista, né? Então eles saquearam os museus franceses, mas os franceses haviam escondido a Mona Lisa e deixado para trás uma réplica muito bem feita. Então os alemães roubaram sim uma Mona Lisa falsa. Depois tudo acabou sendo devolvido, quase tudo acabou sendo devolvido, né, pessoal? Mas é interessante, você vai lá no Louvre, essas obras do período do Renascimento, se tivesse a oportunidade, seria muito interessante se a gente pudesse, como no MASP, vê-las por trás, que você veria atrás, não na Mona Lisa, porque eles conseguiram esconder, mas muitas obras você teria o quê? A lápis AH ou HG, que era destinada a Adolf Hitler ou destinada a Hermann Göring, que era o segundo na hierarquia nazista em 1940. Tá? Então, que eram os dois bambambam do nazismo, estavam dividindo o patrimônio artístico francês entre si. Então, se olhar atrás, vai ter um H, não nela, né? Mas, ou um HG. O AH todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que significa, mas é interessante a gente ver como aqueles filhos da puta saqueadores quiseram levar as maiores obras de arte do mundo, né, pessoal? Então tá aí a reprodução, o pessoal fala muito do sorriso, e também já teve teoria de tudo que é jeito, que ela tinha paralisia facial. Nossa senhora, gente, ó, a mulher tá aí, tem um sorrisinho light, bonitinha, tranquilo, é só a mais célebre obra de arte do mundo. Ah, pessoal. O Leonardo também era um mestre nos desenhos, né? Ele escrevia ao contrário, viu, gente? Ele usava essa técnica. Se você pega, mesmo que você entenda a letra dele, está tudo escrito ao contrário. Tá? Então você teria que pôr diante de um espelho, você teria que ler diante, né? Ler a imagem refletida no espelho. Esse é o homem vitruriano, né? O homem vitruriano, né? Aquela imagem que tem o Homer Simpson, né? Uma famosa do Homer. Está aí o sujeito apresentando seu movimento, né? O homem em duas posições distintas, né? Maravilhoso. Também é uma imagem clássica. E lembrando que não é a nossa temática, mas o Leonardo tem também uns estudos magníficos a respeito da anatomia humana. Ele era um homem, um sábio multididata no nível Jedi. Ele passava suas madrugadas dissecando corpos. Tem estudos, então, tem uma contribuição muito interessante no campo da medicina, na engenharia, na física, na arte. O cara era o senhor fodão. Lembrando, está tudo escrito ao contrário para a gente ler. Então, aqui é o começo da frase, aqui é o final. Tem que pôr na frente de um espelho. Tá, gente? Mas olha que coisa maravilhosa.
E, por fim, Rafael Sanzio, né? Para a gente fazer o fechamento aqui, Rafael Sanzio, que é um monumental pintor de Madonas e Pietás. Maria com Cristo recém-nascido, Maria com Cristo morto, né? Então, bebês lindos, bebês fofinhos, né? Aqui Cristo, notem como na arte bizantina a auréola de Cristo tem a cruz no meio. Então, a auréola de Maria, a auréola do anjo, a auréola de Cristo tem o detalhe da cruz no centro, para indicar que é Cristo. Tá? E o anjo dando uma flor ao menino Jesus, reproduzido no colo de uma bela mulher. Então, Rafael Sanzio, um gênio, pintor de retratos magníficos, né? Pintor de Marias e de menino Jesus, e também um grande tributário no que diz respeito à mitologia, à Grécia, né? Aqui a maravilhosa escola de filósofos de Atenas, um exemplo. Isso está no Museu do Vaticano, maravilhoso, tem chinês saindo pelo ladrão, aqui tem uma porta, tá? Aí, pessoal, é impressionante a profundidade de campo, a ideia do ponto de fuga, a tridimensionalidade da imagem, as cores vivas, e ao centro, nada mais, nada menos do que um debate filosófico, né? Uma discussão filosófica entre Platão e Aristóteles, né? Então, e aqui os maiores sábios de sua época. Aí ele homenageou alguns amigos, né? Tem até Alexandre o Grande aí, mas é uma coisa de louco, né? Olha aí, tudo reunido numa obra só. Olha lá o ponto de fuga no centro. Sensacional, né, pessoal? Maravilhoso, tá? Então, meninos e meninas, é isso aí, né? Quando a gente fala de arte renascentista, é chover no molhado, porque vocês têm aula específica sobre Renascimento, e eu vou deixar para vocês o link dessa aula para que vocês possam retomar em detalhes, né? Para que vocês possam ter ali os detalhes das transformações que a Europa vinha sofrendo. Mas a nossa função aqui é mais essa análise da arte em si. E aí nós temos boas amostras, né, pessoal? Belas amostras do que há de mais fantástico, mais sofisticado na arte do Renascimento. Meninos, meninas, então é um beijo gigante a todos. Até sábado que vem, pessoal. Tchau, tchau, então.